Bom, então boa tarde, Ludmila, boa tarde, Bianca. Vamos iniciar então mais uma aula aí, né? Deixar ela aí gravada. Bom, então, continuando aí, né, na nossa aula da UC de manutenção de sistemas mecânicos automatizados, eu vou falar então sobre alguns sistemas pneumáticos simples, eu vou mostrar ali a lógica de funcionamento. Também vou mostrar um recurso para vocês, que depois eu vou mostrar ali, que é o simulador de pneumático. Deixei disponibilizado na plataforma. Vocês acessam lá, é gratuito, não precisa nem instalar nada, já executa direto. E só funciona no computador, viu, pessoal, não funciona em celular. Infelizmente, ele é um simulador da Festo, né? Que é uma fabricante de componentes pneumáticos e hidráulicos, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou fazer uma montagem de alguns circuitos também e mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Então, a gente vai ver alguns exemplos de sistemas, né? Utilizando componentes, né? Os componentes, sim, como a gente viu na aula passada, como válvulas e atuadores. Então, eu vou passar por um sistema pneumático simples, né? Depois, fazer um cilindro avançar com velocidade controlada. Depois, eu vou acionar um cilindro de dois locais distintos. E depois acionar um cilindro através de acionamento bimanual. Depois vou fazer um outro circuito aí, usando um método chamo de método intuitivo, né? Depois eu vou falar de um método um pouquinho mais avançado, que é o cascata, mas eu não vou falar hoje, certo? Então vamos lá. O sistema pneumático simples, pessoal, vou deixando aqui, ó. Então, no momento um, o botão da válvula direcional, né? Então, por exemplo, eu acionei o botão aqui, como vocês estão vendo, né? Eu vou acionando aqui o botoeira. Inicialmente, ó, ele não. Então lá, ó, inicialmente, ó, ele não está acionado, né? Ou seja, ele está bloqueado aqui, ó. Então, meu cilindro ele não se move. Aí, no momento que eu aciono o botão, olha lá o que que acontece, ó. No momento que eu aciono, eu mudo o estado, né? Então, eu saio desse estado aqui e vou para esse. Aí o ar passa, né? Conforme a setinha, ele vem e passa aqui e aciona o meu cilindro. Então, o meu cilindro, inicialmente, ele está parado ali, né? Ele está recuado, ele vai fazer um movimento de avanço, né? Então, toda vez que a gente tem um cilindro pneumático linear, ele tem um movimento de avanço ou de recuo. Ou ele avança ou ele vai recuar. Nesse caso aqui, ele avançou. Aí no momento que eu desaciono a botoeira, ele vai voltar por causa do retorno, porque esse tipo de cilindro aqui, ele é acionado por uma via e a outra ela retorna fisicamente pela força da mola. Então a mola ela vai fazer o recuo desse meu cilindro, né? O outro exemplo que eu tenho aqui, pessoal, é o funcionamento, né? Só que agora, ao invés de ter simplesmente só a botoeira e o meu cilindro, eu vou colocar um outro elemento, que é a válvula reguladora de fluxo. Bom, o que que é isso? Essa válvula reguladora, ela aciona normalmente a minha volta, né? A minha ida, né? Então, quando meu cilindro avança, ele vai acionar com a velocidade máxima e na hora de retornar essa válvula aqui, ó, eu vou regular ela de forma então que eu possa fazer o meu cilindro voltar mais rápido ou mais devagar, vai depender da minha regulagem, né? Então isso vai fazer que o meu cilindro recue de forma mais lenta. Então aqui, ó, olha lá, ó, apertei, beleza, ó. Então ele vai acionar de forma normal, ó. Aí no momento que ele recuar, ele recua mais devagar, ó, tá vendo? Ele vai diminuir, ó. Vocês vão observar, ó, que ele vai avançar mais devagar e vai retornar mais rápido, na verdade, né? Então aqui ele avança mais lento e volta da mesma forma, que a mola não altera. Bom, o acionamento duplo de cilindro é o chamado acionamento bimanual, é quando eu uso a válvula chamada válvula E. O que que é a válvula E? A válvula E é aquela que só aciona se duas botoeiras forem acionadas de forma simultânea, né? Então, vou pegar o exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó, se eu apertar só essa válvula aqui, então ela joga para cá vamos dizer assim, joga para cá
essa minha chave aqui, né? Beleza. Aí, se eu não apertar nada, não vai vir o fluxo de ar para cá, o que vai acionar o meu cilindro. Então, preciso acionar as duas botoeiras ao mesmo tempo, ó. Vamos lá, ó. Aí foi, ó. Ah, por exemplo, se eu acionar só um, ó, não vai, tá vendo, ó? Se eu ficar acionando, eu tenho que acionar lá, ó. Tenho que acionar os dois ao mesmo tempo, senão ele não faz o acionamento. Esse é o chamado comando bimanual. Isso aqui também é um exemplo de bimanual, né? Também ela usa a válvula aí, ó, certo? Bom, essa forma aqui, pessoal, de representar um avanço ou recuo, a gente chama de forma algébrica, né? Então, é um sistema, é uma forma de simplificar o funcionamento do meu sistema, né? Então, a gente pode convencionar valores, por exemplo. Se eu posso convencionar que o avanço do meu cilindro é positivo e que o meu recuo ele é chamado de negativo. Então, quando eu coloco assim, A mais, B menos, A menos, A mais, ou B mais, o que que acontece? Então, eu estou determinando a minha sequência, né? Então, primeiro o meu A avança, depois o meu B recua, depois o avanço, perdão, o cilindro B avança, e assim por diante. É igual tá aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Eu vou montar ele aqui agora. O que quer dizer isso aqui, ó? Então quer dizer que eu tenho dois cilindros, né? Então cada letra representa um cilindro e o sinal indica se ele está avançando ou recuando. Então aqui eu tenho dois cilindros, em que o primeiro vai avançar, depois o segundo, que eu chamei de B, vai avançar. Aqui eu coloquei em parênteses, ou seja, quando eu coloco em parênteses ou aparece em parênteses, o que que acontece? É o chamado movimento simultâneo, ou seja, A e B eles vão voltar ao mesmo tempo, né? Então, isso quer dizer que os dois vão fazer um movimento simultâneo. Se não tivesse o parênteses, o que isso que dizia? Ia ser sequencial. Então, primeiro o A recuaria e depois o B recuaria, né? Então, ia ser um cilindro recuando por vez. Então, sequencialmente. Vamos montar esse circuitinho aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Bom, para montar aqui, pessoal, eu vou mostrar. Esse aqui é o programa que eu tenho. Eu vou abrir ele no. Eu vou abrir ele aqui no. Vou abrir ele aqui, o simulador, só para mostrar para vocês. Então, o simulador, ó, só um minutinho, tá aqui, ó. O simulador tá aqui, ó. Biblioteca lá, simulador pneumática. Tá vendo? Ó? Basta. é, Basta executar aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Bom, eu não vou instalar aqui, pessoal, porque já tem aqui, certo? É só fazer a instalação e é bem parecido aqui, ó. O que que ele vem, ó? Então ele tem a parte pneumática, então primeiro eu vou colocar os atuadores, ó. Então eu tenho aqui, ó, dois cilindros de dupla ação, que é isso aqui, ó, Double Action Cylinder, ó. É só clicar e arrastar, tá vendo? Opa, deixa eu só tirar do modo simulação. Beleza. Aí eu clico e arrasto, ó, tá vendo? Aí eu tenho um cilindro aqui. Então é só clicar e arrastar. Eu quero mostrar, pessoal, esses aqui, ó, o fim de curso. O que que eu vou precisar disso? Para depois renomear aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu clico duas vezes no meu cilindro, aí eu venho aqui, ó, configurar cilindro. Oh, perdão, aqui, ó. É, Só olhar aqui. Opa, aqui, ó. Actuating Labels, certo? Chama rótulo de atuação. Clicou nele, aí ele vai ter duas posições aqui. Então, eu vou chamar a posição final, inicial e final. Vou chamar a inicial de S0. Então, aqui ele está falando que começa de zero e vai até 100 milímetros, né? Que é o alcance do cilindro. Então, eu vou chamar o ponto zero de S0 e meu ponto 100, que é o final de curso, vou chamar de fim de curso de S1.
Então, é só colocar esse 0 S1, dá um OK. Ele vai aparecer, então, ter esses rótulos aqui. É para determinar o meu fim de curso. Porque, fisicamente, a gente tem que olhar o seguinte, que o meu fim de curso, ele está aqui, ó. É um chavezinho que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o cilindro, ele atinge esse fim de curso, ele vai fazer o acionamento do segundo movimento, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Da mesma forma, eu vou fazer no segundo cilindro. Bom, aí eu preciso de acionar, né? Eu preciso de duas válvulas para fazer o acionamento. Então, eu estou usando aqui as válvulas 4 duas vias, que é essas daqui, ó. Então, coloca aqui, ó, válvulas direcionais, ó. Eu vou colocar uma válvula configurável. Então, eu cliquei nessa daqui, ó, 4 duas vias. Então, eu venho aqui, ó, e configuro ela. Essa daqui, por exemplo, ó, eu tenho um acionamento por botão e um acionamento aqui, ó, escamoteável, onde eu faço essa configuração aqui, ó, configurar válvula. Então eu faço a configuração tanto do lado esquerdo da válvula quanto do lado direito. Então do lado esquerdo eu vou fazer o acionamento dela manual e o do lado direito eu vou fazer então o acionamento mecânico, que é por rolete. Então, eu posso fazer também pneumaticamente ou eletricamente, depende do meu requisito aí. E além disso, eu posso também alterar o estado das válvulas. Então, eu posso inverter aqui. Ó. Esse inicialmente pode estar aqui e esse outro estado pode estar do outro lado. Eu posso fazer essa inversão. É completamente configurável. Configurei do jeito que eu queria? Ótimo. Então, eu dou um OK. Beleza. Então, aqui já está arrumado. Bom, e eu vou fazer também a outra válvula. E essa outra válvula aqui, ó, ela tem um acionamento por mecânico, dos dois lados, né? Por rolete. Deixa eu... Tinha que travou aqui. Tá, voltou aqui. Então, venho configurar a válvula. Então, se vocês olharem dos dois lados, né, a minha válvula, ela está acionada tanto de um lado quanto do outro mecanicamente, que é o fim de curso. Então, esse fim de curso ali, ó, é que vai determinar o que que vai acionar primeiro. Então, aqui eu vou acionar a lógica. Então, o primeiro passo, o que que é? No que eu acionei a válvula, o que que é o primeiro movimento? Deixa eu só colocar aqui em forma de texto. Ver se... Então, eu vou escrever aqui, ó. É, A mais, B mais, eu coloco aqui A menos, B menos. Vou colocar aqui 18. Então, esse ó, é o movimento. Então, primeiro eu preciso fazer o meu cilindro A avançar, né? Então, a primeira condição é essa. Então, coloca aqui, ele avança. Certo. Então ele vai avançar e vai chegar ao fim de curso. Chegou no fim de curso, eu preciso agora estabelecer o segundo movimento. Qual que é o segundo movimento? O cilindro B avançar. Para o meu cilindro B avançar, eu preciso acionar então o S1. Então chegou no fim de curso ali, bateu no S1, então o meu S1 ele vai acionar essa válvula, como vocês estão vendo aqui, ó. Então a minha válvula S1, ela vai acionar a segunda válvula. Ao acionar a segunda válvula, vai mudar de posição aqui e vai fazer com que o meu cilindro B avance. Bom, agora eu preciso do meu segundo, o terceiro movimento, né? O meu segundo movimento, o terceiro movimento, né, que é fazer então o meu cilindro A e o meu cilindro B recuar de forma simultânea. Então, que no momento que ele atingir o fim de curso aqui 3, né, ele vai ter que recuar, tanto ele mesmo quanto o cilindro A. Então, para isso, ó, eu vou colocar aqui, ó. Então, atingiu 3 aqui, ó, o fim de curso 3, ele vai mudar para cá e assim também como vai mudar esse outro, ó. Aí a gente vai ver então acontecendo aqui, ó. Então, eu venho aqui em simulação, dou um start, fala que tem aberto aqui, não tem problema. Vamos... Então, aqui, ó, tá em modo de simulação. Só antes de continuar, pessoal, essas ligações aqui, ó, tá vendo que tem as tubulaçõezinhas, ó, é simplesmente clicar e arrastar. Clicou aqui, ele faz uma derivação, uma ramificação.
E além disso, eu preciso também de outras duas coisas para fazer o meu circuito aqui simular. Eu preciso desse aqui, que é o chamado de o lubrefil, né? Que é o sistema de lubrificação do sistema, e o compressor, né? Que tem duas formas, ou esse daqui, ou esse outro aqui, ó. Air Service Unit, ou é esse, um dos dois aqui, né? Pode usar esse, que é um símbolo simplificado, ou se não esse daqui. E o sistema de serviço de ar, né? Pronto. Então aqui agora é só fazer as ligações, ó. Só ligar, ó. Ligou, ó. Ele faz aí o movimento dele aqui. Posso fazer a ligação do jeito que eu achar melhor, que é só clicar e arrastar, pessoal. Não tem muito segredo, não. Então eu vou dar o OK, vou simular e vim aqui, ó. Então aqui, ó. É, ó, tá vendo? Então clicou, ó. Primeiro um foi, depois o outro foi, ó. Então, ó. Então acionou o S1, S1 acionou aqui, ó. Aí agora vai acionar o S3, ó. Aí o S3 vai, ó. Deixa eu ver, ó. Aí o S3 aciona tanto aqui quanto aqui e vai fazer o movimento simultâneo. Certo, pessoal? Era basicamente o que eu queria mostrar. Esse aqui, pessoal, é o chamado método intuitivo, que ele é bem mais simples. Depois eu vou mostrar a parte elétrica, como fazer então a parte eletropneumática, aí a gente vai acionar isso aqui eletricamente, ao invés de ser mecanicamente como está aqui, ok? E usar o método cascata, que é um método um pouco mais elaborado, porém ele é o mais assertivo, principalmente à medida que eu aumento o número de cilindros. Quando tem poucos cilindros aqui, é tranquilo de resolver, mas agora quando a minha complexidade aumenta, eu preciso de adotar um método um pouco mais não vou dizer elaborado, mas um método um pouco mais criterioso para poder, então, fazer da forma correta. Ok, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Não, pessoal. Então é isso aí. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Vou encerrá-lo aqui por hoje. Se tiver qualquer dúvida, me procure. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa tarde, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.